Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu convido você, vem tomar um café comigo. Ontem já houve um avanço, né? Foram recebidos pelo Osmar, foram recebidos pelo Tuma. E eu acredito que está havendo um avanço. Você que gosta da Safiel, que acha que a Safiel é a solução. Para você ter uma ideia, ontem eu conversei com um gavião de décadas e décadas, né? Não vou falar quem, mas é uma pessoa muito respeitada nos gaviões, um amigo que eu tenho, e ele estava quase me convencendo a virar Safiel, meu irmão, né? Tô falando de um gavião, hein? Ele falou, Samir, eu abominava a palavra SAF, mas do jeito que as coisas estão, né? Como é que vai pagar tudo isso? E ele é muito bem informado, né? Ele estava falando que muita coisa vai estourar ainda, do Bertolucci, das dívidas. No final do ano, o Will Dantas pode também executar algumas dívidas que o Corinthians tem com ele. E aí vai ficar uma conta quase impagável, né? E na visão deles, eles já investigaram tudo sobre Safiel, né? Eu coloquei os meus temores de quem, né? Quem vai comprar, quem serão as pessoas que vão comprar as ações, quem pode estar mandando no clube. Coloquei ali alguns pontos que eu não vou colocar no ar, mas em off eu coloco, né? Porque às vezes assim eu não tenha sido tão claro porque que eu não me empolgo com o Safiel, mas eu tenho algumas coisas que me preocupam em relação à compra de ações e coloquei para eles tudo. Enfim, velho, eu senti que essa pessoa me disse que nos grupos de gavião, vários grupos, né, que eles estão em vários, né? Tem gaviões em todo lugar do Brasil e do mundo, então tem grupo em todo lugar, né? Grupo de WhatsApp. A maioria aprova a Safiel, tá? Acho que se fizesse uma votação dos associados, talvez ganharia na torcida. Tá? Tô falando isso com base na conversa que eu tive com ele, né? Que não faz parte da diretoria dos Gaviões, deixar bem claro aqui, tá? O que eu tô falando aqui não é a posição do Alê, do Fantasma, né? A posição de pessoas que a gente conhece que são, né, que são gaviões, né, que é gavião também, mas não faz parte da liderança hoje, né, da diretoria que eu digo. E vai haver agora uma reunião no próximo dia 6, tá, do Conselho dos Gaviões da Fiel. Essa reunião vai contar com ex-presidentes, ex-fundadores, diretoria atual e conselheiros trienais. Cerca de 80 pessoas, pode chegar até 100 pessoas vão estar presentes. Tudo isso somente para discutir o assunto Safiel. Vai ser colocado na mesa, eles vão bater um papo sobre o assunto e vão, né, e vão estar colocando ali, né, o que eles pensam, né, sobre a Safiel. E digo mais, hein? Se a maioria sair daquela reunião, acreditando que o futuro do Corinthians tem que estar realmente nas mãos da Safiel, aí a pressão popular vai aumentar fortemente, né? E aí eu acredito que o projeto, né, vai ser, né, talvez até, enfim, não sei se pode ser aprovado, aí entra uma questão estatutária, entra uma questão do clube, aí ficaria uma pressão, né, com as torcidas uniformizadas, mais a opinião pública. Eu acho que o torcedor, no geral, quer essa Fiel. A impressão que me passa é que o torcedor, no geral, né, o torcedor da internet, o torcedor da arquibancada, o torcedor comum, e aí se entra agora o torcedor organizado, a pressão popular seria mais forte ainda. Eu acho que ficaria assim uma pressão talvez até insustentável, né, para conselheiros, né, para aqueles que estão à frente do clube. Então eu posso dizer para vocês, tá, pelo pouco, né, pelo pouco que eu ouvi dentro das organizadas, que o negócio pode avançar, entendeu? E se as organizadas apoiarem a Safiel, foi como eu disse no dia do lançamento. Falei, quer saber se a Safiel vai entrar ou não? É só ver se a torcida organizada vai apoiar ou não, tá? Então, enfim, esse é um ponto que eu quero colocar para vocês, uma apuração, né,
Eu sei que vocês gostam muito de mim, confiam no meu trabalho. E o curioso, né? Eu tenho assistindo aqueles que não gostam de mim por causa das informações, tá? É claro que esse não é o meu público preferido. O meu público são aqueles que gostam de mim, os canalhas e canalhas de plantão. Mas, né, até os que não gostam, eles vêm ao canal por causa da informação. E informação não falta, porque eu não parei só no noticiário que tá aí, que tá todo mundo dando, né? Eu avancei um pouco mais, eu não fiquei só dentro do Parque São Jorge, eu fiz a minha parte, conversei com conselheiros, lembra? Né? Anteontem trouxe para vocês, falei com pessoas ligadas ao Osmar, anteontem também trouxe para vocês, e agora fui fazer o meu papel em relação a ouvir torcedores organizados, a ouvir, né, as principais torcidas organizadas. Então eu faço o meu trabalho, entendeu? Ninguém pode falar isso, que o Samir não apura, que o Samir não trabalha, que a gente trabalha muito. Outro dia eu estava esgotado, aí até o Dogão falou, dia difícil, né? E no ar você vai ver que eu tinha um blend, um almoço e um café, não parecia ser um dia normal, tudo igual. É que tem dias, né, que fora do ar eu trabalho muito mais. Eu trabalho muito mais fora do ar do que no ar ao vivo. Porque às vezes eu fico lá, eu olho e falei, caramba, 1 hora eu fiquei no telefone com ele. Pô, 37 minutos, 40 minutos, e assim a gente vai passando, o dia vai passando. E às vezes eu até atraso, eu não atrasaria se não fosse isso, entendeu? Se não fosse isso, nem as lives começariam atrasadas. Então, em relação a Safiel, tá? Em relação a Safiel, eu acredito que está avançando um pouco, entendeu? E pode avançar muito mais, tá? E pode avançar muito mais, se os torcedores organizados, num contexto geral, apoiarem. O Metaleiro é contra a Safiel, diz o Serfiel. Eu não vi, tá? Se o Metaleiro é contra ou a favor. Eu ouvi dizer que ele é contra, né? Enfim, mas é claro que os Gaviões, né? A Gaviões da Fiel é grande demais. Então você não vai ter unanimidade nunca. Que é a Gaviões, meu amigo, é a maior torcida uniformizada do mundo. Então é impossível ter uma unanimidade lá. Eu mesmo sou Gavião e também não sou muito a favor da Safiel, entendeu? Estou sendo convencido aí a cada dia, quem sabe, né? Eu venha apoiar, entrar no projeto. Apoiar eu nunca vou apoiar, porque eu como jornalista, não gosto dessa posição, tá? Eu acho que o influenciador, ele tem todo o direito, todo mundo tem o direito, todo mundo é livre, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas eu tenho as minhas ideias jornalísticas, eu acho que jornalisticamente falando, nenhum jornalista deve apoiar. O jornalista tem que relatar os fatos, fazer análise. Apesar desse canal ser um canal, né, segmentado hoje do Corinthians, eu sinceramente respeito aí se tiver algum jornalista apoiando, mas jornalista, para mim, esse não é o papel do jornalista, tá? Então não espere um apoio meu, não vai ter nunca esse apoio, não vai ter nunca. Vocês já viram minha posição em relação a Duílio, Augusto, a qualquer assunto do Corinthians, e nunca vai ter o meu apoio. E se eu gostar de um ou gostar menos de outro, em off, e vocês nunca vão ficar sabendo, porque no ar eu não vou deixar transparecer isso, tá? E porque eu vou sempre fazer o meu papel de forma imparcial. De como estou fazendo. Não sou um cara que vejo a Safiel como um caminho ideal para o Corinthians. Eu não sou, tá? Tenho coragem de falar isso, porque tem muito jornalista e muito influenciador que tem medo da torcida. Não é medo da torcida, né? Só medo de perder seguidores, entendeu? Medo de perder seguidores. Eu reparo por muitos serem esquerdistas hoje não levantarem a bandeira, que são de esquerda, que tem medo de perder os seguidores da direita, né? E vice-versa, entendeu? Então eu vejo muito isso. E eu reparo também que tudo que a torcida quer no Twitter, eles apoiam. Não é o meu caso. Eu tenho coragem de dizer que não me empolga essa Fiel, mas isso não quer dizer que eu não vou fazer o meu trabalho para vocês, porque jornalismo é prestação de serviço, e hoje estou trazendo uma informação que apareço até um apoiador, né, dizendo que essa Fiel está avançando, a pressão popular está ajudando. Para quem gosta de Safiel, é uma informação extremamente positiva que eu estou passando hoje. E eu estou achando que o negócio vai avançar em relação aos torcedores organizados. Eu estou achando, pelas conversas que eu tive, tá? Pelas conversas que eu tive em relação a Safiel, tá? Enfim, tem gente que acha que a Safiel já logo de cara já vai pagar a dívida do estádio
já vai pagar a dívida do Corinthians, né? E depois seguir avançando. Cara, vamos ver. Eu sou meio incrédulo em relação à venda das ações, tá? Eu não sei se a mobilização, né, vai ser dessa forma, todo mundo vai abraçar, vai sair comprando ação. Eu tenho um pouco de medo em relação a isso, e eu tenho um pouco de medo também em relação que casa que todo mundo manda, né? Ninguém manda, na verdade. Isso me dá medo também. Eu vi no Santos Futebol Clube ter o conselho gestor lá, né, onde nove cabeças decidem tudo em votação. Cara, e isso acabou não dando certo. Na prática, né, existe hoje um mandatário realmente, porque eles mudaram o estatuto para ser dessa forma, né, a gestão, e não deu certo porque amarrava demais o clube, tá? Fica passando por vários órgãos, vários setores, e o futebol ele requer mais prática, ele requer uma coisa mais ágil. Enfim, mas eu também sei que o modelo Safiel está imitando o modelo do Bayern, que não é amarrado, né? Que também traz aí a essência também da questão do Atlético de Madrid, né? Que não é amarrado também. Enfim, cara, em relação a Safiel, foi como eu falei para vocês, eu não sou a favor e não sou contra. E se a Safiel entrar, eu vou analisar no dia a dia, né? Pau na máquina se tiver coisa errada, elogio se tiver coisa certa. Eu acho que esse é o meu papel, né, perante o público, né, perante as pessoas que me seguem, tá? Gente, deixa o like aí, né? Conto com o like de vocês, vamos bater 2.000 simultâneos, mas trago uma informação importantíssima para vocês, tá? Que nos Gaviões da Fiel, muita gente hoje adere à ideia e gosta demais da ideia de Safiel. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Não estou falando que é liderança e que é diretoria, mas eu posso assegurar vocês que, inclusive com prints aí de vários grupos, né, de Gavião, que eu sei que muita gente ali adere realmente, tá? O projeto, né? Agora, se nessa reunião do Conselho dos Gaviões, que vai ocorrer no próximo dia 6, se eles vão decidir para cima ou não, porque é o seguinte, né? Existe aí uma quebra de barreiras, né, velho? Uma coisa que, entendeu? É uma coisa que, para mudar, entendeu? Eu, por exemplo, não criticando cada um, a minha igreja, por exemplo, jamais passaria uma tinta preta por dentro. Salve, fiel corintiana. E seguinte, né, gente? O Corinthians aí, ele tem agora uma chance de repetir o feito do ano passado, né? Por quê? Porque é o seguinte, né? Temos aí 8 jogos restantes aí no Brasileirão, 5 deles vão ser em casa, né? Então a maioria dos jogos aí vão ser em casa, então o time tem aí uma chance de repetir, né? Algo parecido com o que rolou ano passado, né? De ganhar vários jogos seguidos aí e conseguir cravar uma vaga na pré-Libertadores, né, Fiel? Então isso é sim possível, tá? Teoricamente está até mais fácil que o ano passado, né? O time tá melhor na tabela do que estava ano passado aí, antes da sequência de vitórias, né? Com o Ramon Dias aí. Então o Corinthians consegue sim, ao meu ver, classificar para a Libertadores, mas vai ter que renovar o elenco aí, né? Dispensar uma galera aí também quando resolver o transfer ban, para poder ter chance de ganhar, né, Fiel? Vai Corinthians aí.